Hoje é 16 de abril, sexta-feira, e nós vamos trabalhar nas atividades do roteiro programado para o dia 8 de abril, tá? Que foi quando nós tivemos o recesso, então nós vamos trabalhar nele agora. Vamos começar por matemática. Vamos fazer as atividades do roteiro 4, 5 e 6. Aqui está a atividade 2, mas na verdade considere como 4, tá? Então, a atividade que a gente vai fazer é essa, dos dadinhos aqui, ó. Ele tá falando assim, ó, jogando os dados. Calcule quantos pontos você levou em cada volta. Você já brincou de dado? Já jogou? Então, dado é esse quadradinho aqui, que quando você joga, né, cada lado tem um número. Então, quando você joga ele aparece um número em cima, né? Então, essa atividade é assim, ó. Faz de conta que você jogou o dado e aqui deu essa quantidade de números. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos colocar 5 nesse quadradinho. Faz de conta que jogou de novo e deu 2. Então, nós vamos colocar 2 aqui nesse quadradinho. E aí, a atividade pede para somar. 5 mais 2 dá quanto? Quanto que é 5 mais 2? Põe na mãozinha lá, 5 dedinhos. Na outra mãozinha, 2. Conta quanto dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Aí nós vamos para o próximo quadradinho aqui, né? Onde tem um dado que deu 6 aqui. E o outro dado, quando eu joguei, deu 3. Então, vou colocar 6 aqui e 3 aqui. Depois ele pede para somar 6 mais 3, dá quanto? 9. Então, vamos colocar o número 9 aqui. E fazer as continhas para todas essas outras atividades, certo? Ok. Nós vamos fazer a próxima atividade, mas antes eu quero passar para vocês um vídeo para vocês terem como base para poder fazer a próxima atividade. Essa é sobre como medir as coisas. Vamos ver o vídeo agora. Opa, vamos lá. Olá, ferramentas! Bem-vindos à Escolinha de Ferramentas do Mene. Eu sou o Mene e hoje vamos aprender como medir as coisas. Minha escolinha de ferramentas. O aprendizado aqui aumenta. Tirar um prego. Torcer, girar. Fazer concerto. É criar. É escolinha de ferramentas do Mene. Bom, ferramentas, se quisermos cortar um pedaço de madeira para fazer o telhado da casa dos pássaros, o que nós precisamos fazer primeiro? Ah, eu sei! Teríamos que, pedir para os pássaros se mudarem? Não exatamente, Pet. Teríamos que medi-la. Muito bem, Stretch. Aí saberíamos que comprimento o telhado deve ter. Ah, eu sei como medir. 1, 2, 3. Essa tábua mede 3 saltos. Sei, ótimo. Foi uma boa tentativa, Squeezy. Mas tem uma ferramenta que pode nos informar o comprimento exato da tábua. Sou eu, Manny. Exatamente, Stretch. Usamos uma trena como a Stretch para medir quanto de comprimento e de largura um objeto tem. Bom, Stretch, mostra para eles como funciona. 14 centímetros de comprimento, Manny. Agora sabemos o comprimento do telhado da casa dos pássaros. Aqui tem 14 centímetros. Obrigado, Stretch. É importante saber o tamanho exato das coisas. Aí, quando consertamos algo, como a perna de uma mesa, 1,07 m. Sabemos exatamente o comprimento. Ou, quando medimos a tampa da mesa, 1,35 m de comprimento. Sabemos que comprimento deve ter. Bom trabalho, Stretch. Muito bem. Ah, eu quero medir alguma coisa. Tá bom, Pet. O que você quer medir? Que tal eu? Ah, pode deixar comigo. Você tem 30 centímetros de altura. Ah, eu acho que estou crescendo. Ah, é minha vez, minha vez. Me mede, me mede. Desde que você fique quieta. Vejamos aqui. Você tem 11 centímetros e meio. Põe minha medida. Me mede. Você tem 10 centímetros de altura. É a sua altura, Flicker. 10 centímetros. Yupi! É a vez do
Muito bem, Stretch. Agora me mede. Espera, não precisa medir o Manny. Por quê? Porque o Manny tem 2 pés. Ah, é? E como sabe disso? 1, 2. Viram? 2 pés. Escolinha de ferramentas do Manny. Viram, gente, que a gente pode medir as coisas, as pessoas, pode medir o que a gente quiser para a gente saber o tamanho das coisas, né? Então, tem vários instrumentos que servem para poder medir. Então, aqui está escrito, ó, o metro é a unidade de medida de comprimento. Com ele, a gente pode medir o comprimento, a largura ou a espessura de objetos, a altura das pessoas e etc. Veja alguns exemplos. Então, aqui ele mostra que nós temos o metro articulado. O pedreiro usa bastante, é como se fosse uma régua dobradinha em várias partes, que quando ele precisa medir uma coisa muito grande, ele vai abrindo essas partes aí com várias medidas, tá? Depois também tem a trena. A trena é esse aparelhinho aqui, ó, ele tem uma caixinha e aqui dentro tem a fita. Então você vai puxando a fita conforme o que você precisa medir. Se for uma coisa pequena, você puxa bem pouquinho. Se for uma coisa maior, a gente puxa mais, tá? Depois temos a régua, que vocês conhecem, utilizam bastante na escola, em casa. Também tem o metro. O metro pode-se dizer que é uma régua, né? Mas é um pedaço de madeira com as medidas, onde é utilizado bastante em loja de tecido. E também a gente tem a fita métrica, que é esse rolinho aqui de fita, né? Onde tem as medidas, né? Vai 1, 2, 3, 4. Todos eles são assim e ele fica enrolado. Então, nós vamos fazer a atividade relacionada a esses instrumentos de medição, tá bom? De medidas. Complete as frases usando os nomes dos instrumentos acima. A costureira usa a para tirar a medida das freguesas. Já viram a costureira trabalhando? Ela utiliza um instrumento para poder medir o tecido, o tamanho da pessoa para poder fazer uma roupa. O que que é? Olha só. É a fita métrica. Essa é a fita métrica. A costureira usa bastante, tá bom? O aluno usa na escola. O que que o aluno desses instrumentos aqui, o que que o aluno usa na escola? Esse é fácil, hein? Régua, isso mesmo, é a régua. O vendedor usa o... que o vendedor usa dentre esses aqui para poder medir o tecido? O metro. É como eu disse para vocês, ó, esse pedaço de madeira aqui com as medidas descritas aqui em cima. Então ele usa para poder pegar aqueles rolos de tecido lá e vender para a pessoa. A pessoa fala, ah, eu quero 1 metro, eu quero 2 metros, quero 1,5 metro. Então é como se fosse uma régua, né, que ele utiliza, chama metro. O vendedor, já falei, né, que usa o metro. O pedreiro usa a... que ele usa? A trena. Trena é isso aqui, ó. Essa caixinha aí que contém, pode-se dizer, a fita métrica, né? Como se fosse aquela da costureira aí dentro, mas ela é um pouquinho mais durinha. E aí você vai puxando, né, conforme o tamanho das coisas, tá bom? Então o pedreiro usa a trena, essa é a trena, e o metro articulado para poder medir o metro. Esse é o metro articulado, ó, lembra que eu falei para você? Então você vai tirando, abrindo, e ele fica super grandão, tá bom? Continuidade da atividade 6, né? Vamos ainda falar de medidas de comprimento. Para medir o comprimento, usamos o metro. Um metro, ele tem 100 centímetros, ele tem 100 partezinhas nele lá. Então, dizemos que é 100 centímetros. E a atividade fala: observe os instrumentos utilizados para medir comprimentos e responda as perguntas abaixo. Primeiro, nós temos o metro articulado, que eu mostrei a foto lá atrás, a fita métrica e a régua, né? Esses são desenhos, mas eu já mostrei para vocês as imagens lá atrás. Então, você tem que preencher aqui. A Luísa usa a na sala de aula.
que a Luísa usa na sala de aula? Ela usa o metro articulado? Ela usa fita métrica? Ou ela usa régua? Então escreve aqui o que você acha que ela usa na sala de aula para poder utilizar, ver os centímetros, né? Provavelmente alguma coisa, algum trabalho de artes. A costureira usa a para tirar as medidas. A gente já viu no exercício anterior, então você já sabe, certo? E o pedreiro trabalha com o... Qual que ele trabalha? Que ele precisa de uma régua bem grande. Ok, então você já sabe. E por último, completar a frase. 1 metro tem... Quantos centímetros tem dentro de 1 metro? Falei agora no início da atividade, vamos lembrar. Quanto? Coloca aqui. Meio metro tem... Então, se 1 metro tem 100 centímetros, meio metro é quanto? É metade disso, ok? Então tá, vamos agora terminar as atividades com calma aí. E se precisar, só chamar, tá bom, gente? Tchau, tchau.